pessoal, eu sou a Mari Gnatz, está no ar mais um programa Amanhã, temporada 2. Nessa temporada, estamos trazendo histórias de mulheres que se tornaram mães em décadas diferentes. Já tivemos por aqui mulheres que se tornaram mães nos anos 50, nos anos 60, 70 e agora na década de 2000. Quem está aqui comigo hoje para tocar a entrevista é a Melina, uma das nossas manhãs mediadoras dessa nova temporada. Bora lá? Olá, gente, boa noite. Eu sou a Melina e a gente está junto nessa temporada agora com as mães das diferentes décadas. Bom, muito bom. E para quem ainda não conhece o Manhã, esse projeto começou lá em 2015 e de 2015 a 2017, eu e a Agnes, a gente tocava o programa lá na Rádio Fiscar. Naquela época era um foco mais jornalístico. A gente falava sobre temas que sempre tinha um especialista convidado para responder as principais perguntas. Agora, em tempos de isolamento social, a Manhã voltou aqui pelo YouTube, desde agosto do ano passado. E a partir de agora, também no Spotify. Neste novo formato, a proposta é compartilhar experiências maternas. Pessoal, a gente pede para que vocês ajudem o nosso canal se inscrevendo, né, no YouTube, aqui no canal, e seguindo no Instagram, que é @programamanhê com 3 Es. E para quem está nos ouvindo no Spotify, aproveita também e segue o nosso perfil, curte o programa, que lá no Spotify vai ter mais gente acompanhando o nosso conteúdo por lá. Mas chega da gente falar por aqui, vamos papear, que a Luana já está aqui. A Luana se tornou mãe na década de 2000 e vai compartilhar um pouquinho da experiência dela como mulher e mãe. Vamos lá? Tudo bom, Lu? Bem-vinda, Luana. Oi, mães. Obrigada a todos, obrigada pelo convite, obrigada pelo programa, é muito importante o trabalho de vocês, para nós mulheres que acompanhamos e podemos trocar experiências, histórias e nos fortalecermos juntas. Valeu pelo convite mesmo. A gente que agradece, Lu, por você estar aqui, dando o seu tempo, compartilhando sua história aqui com a gente. Lu, como que estava a sua vida quando você engravidou da primeira filha? Você estava trabalhando, você estava morando com seu companheiro, você estava em São Carlos? Como é que estava a vida? Conta pra gente aí um pouquinho, para a gente começar esse bate-papo por aqui. Bom, então, eu fui mãe praticamente na adolescência, para minha concepção, eu ainda era uma menina. Eu fui mãe aos 21 anos, né? Na categoria, isso não é adolescência ainda, mas eu me sentia, não me via preparada ainda para ser mãe. Mas já era o início de uma juventude, né? Mas eu ainda não me via ainda como uma mulher formada, e esse presente veio de uma forma bem inesperada, assim. Nada planejado e nada programado, mas hoje eu já entendo a missão que eu recebi naquele momento. Ainda mais ser mãe no século XXI, com 21 anos, não era algo normal, foi a coisa que tive momentos de muita dúvidas, incertezas. Eu convivia com mulheres indo estudar fora, começando a carreira profissional, terminando a universidade, e eu tendo que lidar com uma gestação precoce. Mas foi um presente, foi uma novidade, teve todo um período de adaptação, de compreensão e de construção desse processo de maternidade. A minha sorte é o privilégio, é a oportunidade de ter uma família, de ter uma rede de apoios, e onde todo mundo me ajudou, me fortaleceu, desde professor da universidade, desde as amigas de república, até os pais, né? E os pais do meu companheiro, eu tive muito suporte para poder levar essa gestação adiante. Então, Lu, eu me identifico muito com essa história, porque eu também vivi a maternidade nesse período, né, de universidade e de 21 anos, inclusive, né? Então, é bem engraçado. E como você me fala, como que você pode nos contar como que foi o pré-natal da sua filha, como foi o parto, a preparação para o parto na época, como você teve acesso às informações, né, enfim, para você ter uma escolha, se você teve escolha em relação ao parto, enfim, se você puder contar um pouquinho para a gente.
digo assim, minha mãe a mãe sempre foi uma grande referência, né? E sempre foi me conduzindo para isso. Então, desde que eu nasci, eu tenho na história da minha família o relato de que eu nasci de parto de cócoras, em Campinas. A minha mãe morava em Campinas, também era uma jornalista, e eu fui o primeiro parto de cócoras da Unicamp. Na época tinha o CAISM. Então, eu tinha o jornal sobre o meu nascimento, tinha toda a história do meu nascimento. Então, eu tinha essa referência, diferente de muitas amigas minhas que já vieram com a fase cesárea, né, da medicina, encaminhando as mulheres para cesárea. Eu não, eu tive uma mãe, a mãe da minha mãe, ela fez, quando a minha avó, o último filho foi cesárea, e ela dizia que tinha sido o sonho da vida dela, aquilo foi ótimo. E já minha mãe não, a minha mãe teve os nossos, foram 4 filhos, e 3 foram partos de cócoras. Então, eu carreguei sempre essa história. Então, era a única coisa que eu sabia, era que já que a minha mãe tinha feito um parto normal, eu também ia fazer um parto normal. Então, eu já sabia como que seria o parto. A gente também tinha foi bem específico, mas o meu pai, quando eu entrei na universidade, no 2º ano, ele teve que cortar o nosso plano de saúde. Então, eu já estava foi assim, aquelas coincidências, cortou o plano de saúde e engravidou, sabe? Mas foi muito tranquilo para mim isso também, que eu já estava num momento de abertura de ideias, né? Universidade, os ativismos, a militância. Então, eu tinha por mim que se eu devia defender, para eu defender o SUS, eu deveria usar o SUS. Então, eu acabei sendo também a primeira da minha família a usar o SUS e a fazer todo o meu pré-natal pelo Sistema Único de Saúde. Naquela época, eu morava em Piracicaba. Optei por morar num bairrinho bem perto da minha universidade, então era um bairro pequeno, e aí o posto de saúde era na minha esquina, então eu tinha visitas do posto de saúde, eu ia ao posto de saúde com frequência, então eu fui muito bem assistida, e também tive um parto ok, não foi o mais lindo de todos, dentro do sistema. Depois que a gente conhece outras histórias dos partos humanizados, etc., você começa a reconhecer coisas que aconteceram. Mas naquela época, no início dos anos 2000, a gente ainda não tinha a lei do acompanhante. Então, isso foi uma coisa que não foi muito legal para mim. Então, eu era muito nova, entrei sozinha, não pude ter ninguém lá. O meu companheiro nem no hospital pôde ficar, ele teve que sair, ser avisado na hora que nasceu. Então, você se sente sozinha. E ainda na hora que terminou o parto, mas deu tudo certo, o médico já tinha até ido embora, sabe assim? Sim. Então, mas no geral do meu trabalho de parto, de tudo que eu poderia ter sido acolhida para dentro do sistema, foi ok. E a partir daí que eu tive mais certeza de que eu usaria o SUS do início ao fim da minha vida, até enquanto ele existir, estamos defendendo ele. E como que foi o parto dos outros, Lu? Você estava em Piracicaba ainda ou já estava em São Carlos? Como é que foi? Aí eu continuei... Não, cada história de gestação minha acabou sendo num município, num hospital diferente, até o Yuri, que aí a gente... Meu terceiro... são 3 filhos. Na verdade, eu tive 4 gestações. Para quem não esperava ter um filho, né, e achava que estava muito nova para ter filhos, eu acabei tendo 3 filhos e 4 gestações. É uma missão aí, hoje em dia eu já reconheço. Mas, então, logo depois da Tainã, que foi em Piracicaba, eu me mudo para São Paulo com ela com 1 ano. Começo a minha vida profissional em São Paulo, que é onde é degrau por degrau, um que te indica ali. Comecei a trabalhar e me vi grávida de novo. Também foi outro choque, assim, me lembro de receber a notícia no hospital e todo mundo, ai, que dó, gravidei, é o primeiro filho. Não, é o segundo. Eu fiz de novo. E aí, em São Paulo também, aí a gente tinha um acompanhamento já pelo SUS,
já tinha um hospital lá do lado do nosso apartamento. Naquele momento da Manuela, que era em 2009, Tainá nasceu em 2007, Manuela nasceu em 2009. Eu peguei um hospital bem legal no centro de São Paulo, mas ele estava em processo de privatização. Então, a parte que era do SUS já estava uma parte bem precária. E aí, por conta do processo de reforma e adaptação do hospital para privatização. Então, eu quase, por ser nova, por ser um segundo trabalho de parto, a Manuela quase nasceu nos corredores do hospital. Aí eles conseguiram adaptar, a lei já estava operando do acompanhante, mas o acompanhante ele só podia entrar na hora do parto. Então, na hora que eu comecei a gritar, eu quero o pai, me traz o pai. Aí trouxeram o Gabriel. O Gabriel entrou, conseguiu participar do trabalho de parto. E como a gente estava em São Paulo, a preocupação dele era a Manuela. Então, ele ficou o tempo todo... Porque aí no hospital tiram o bebê, já levam para tomar banho, né? Todo aquele procedimento. Então, o Gabriel foi tranquilamente já atrás da Manuela. E eu me vi de novo lá, sozinha no processo. Mas nós, como mulheres, sempre temos a maior força do mundo que sai das entranhas. Então, a minha segurança era saber que a Manu estava bem. Depois, aí, a partir do momento que a Manuela nasce, quando ela chega aos 6 meses, a gente, com 2 filhas pequenas em São Paulo, optamos por voltar para o interior. Não tínhamos família lá, tínhamos emprego, mas não tínhamos uma rede de apoio. Então, aí que a gente escolhe São Carlos para viver. E aí, em São Carlos também, eu tive em 2014, uma notícia de uma gestação gemelar, que eu não imaginava, não estava dentro, não tinha na minha família, não estava dentro dos meus sonhos de menina, sabe? Nunca imaginei uma gestação gemelar. E ela apareceu, e aí foi super bem aceita também, mas ficamos preocupados que de 2 filhos a gente pularia para 4 filhos. Então foi meio chocante, e a gente já tinha umas escolhas de vida um pouco diferentes para nossa família. Então, o Gabriel já era um agricultor que vendia alface, na época vendia alface de porta em porta, e eu trabalhava em projeto de extensão na universidade, que são projetos que a gente adora, né? Mas não mantém uma família. E aí a notícia dos gêmeos foi uma notícia que transformou a nossa história enquanto casal, que aí foi por conta deles que a gente resolveu ter uma loja. Aí essa é a historinha deles, porque eles acabaram não sobrevivendo. Quando eu estava de 24 semanas de gestação, eu entrei em trabalho de parto prematuro, e aí fui levada à Santa Casa, fiquei com... Tem um remédio, né, que você toma na veia para segurar a gestação. Eu consegui segurar ela por 1 semana, mas também não consegui. Eles nasceram vivos, mas não sobreviveram. Mas foi um parto bem bonito. Cada trabalho de parto nosso, né, cada nascimento é um renascimento. E eu tive, por mais que eu estava aqui também, de novo no SUS, o SUS, assim, você é acompanhada por vários médicos, então na hora que você está em trabalho de parto, é o médico que está de plantão, mas esse que estava de plantão tinha sido o que eu não tinha gostado. E aí, a cidade do interior tem essas coisas de a avó que conhece um, que conhece o outro, então a minha sogra entrou em contato com uma médica que eu tinha gostado bastante, que era a doutora Elvira, e ela também é mãe do Pedro Zanetti, que é um amigo nosso, do Rochedo de Ouro. E aí a doutora Elvira, com todo o carinho do mundo, ela esteve ao meu lado. Também o meu marido não pôde entrar, e nem a minha mãe, porque era um trabalho de parto de risco, mas eu tive um carinho com a doutora Elvira, muito maior do que o do doutor, que graças a Deus eu nem lembro o nome dele. Ele também não foi tão atencioso como ela. Mas aí foi isso a história. Montei uma loja por causa deles, né? Uma loja de orgânicos, que é onde a gente vive e trabalha até hoje. E eu não teria mais filhos. Eu já tinha decidido que eu não teria mais filhos, porque por ter me visto num momento de vida que quase eu que morri, e meus filhos foram embora. Então, isso é muito triste para uma mulher. Então, não me vinha na cabeça isso. Mas o Gabriel, meu companheiro, queria mais filhos, queria o famoso menino.
E eu já tinha decidido que a gente não ia ter, mas eu até brinco que eles cheiram ovulação, né? Tem dias que não é possível, né? Quer dizer, eu não brinco, isso é real, né? E aí eu engravidei de novo. Quando eu engravidei e me vi grávida, na hora eu tinha certeza que era um menino, porque foi num final de período fértil, né? E foi tudo muito rápido. E aí eu segurei para mim, mas eu tinha certeza que era um menino. E aí sim veio o Yuri, que nasceu em 2017. Nasceu no dia 17. E ele nasceu no mesmo dia que os meus filhos, também no dia 17. E aí o Yuri, eu consegui fazer uma outra história de trabalho de parto, né? Eu também já tinha outra idade, já tinha outra experiência, outras informações. O parto normal sempre me acompanhou, mas aí veio o parto humanizado, o parto domiciliar. Então aí o Yuri veio para encerrar meu ciclo de gestações e partos. E aí eu consegui fazer um parto em casa, lá na Ecovila, e foi bem especial. Hoje o Yuri tem 4. 4. A Manu tem 11. E Tainã vai fazer 14. A Tainã 14. A Manu também faz 12. Elas têm bem pouquinha de diferença entre elas. Aí o Yuri, que foi uma diferença maior. Muito bom, Lu. E vocês são... a família do Gabriel é de São Carlos e a sua família... Minha família é de Campinas. A minha mãe é nascida aqui, minha avó, minha tia. Só que a minha mãe, ela saiu de São Carlos para fazer universidade em Campinas. E aí conheceu meu pai e a gente nasceu. Então, São Carlos era a cidade que eu visitava a minha família. E a minha mãe, o lugar que ela saiu para fazer a universidade fora. Quando eu contei que eu estava grávida de um São Carlense, ela não acreditava. Ela falou, eu saí daquela cidade provinciana e você quer arranjar um marido São Carlense. Coisa de quem vai fazer a universidade. A cidade que você vai morar, estudar, é muito mais evoluída que a que você está. Mas hoje em dia ela não sai daqui, lógico. Olha, mas é para ser, viu? Porque quem conhece a Lu e o Gabriel fala, gente, é para ser, né, gente? Viramos minhoca. Minhoca daqui. Companheiros de vidas, né? Não só dessa, como de várias aí. São companheiros mesmo. Agora, Lu, você sempre foi ativista, trabalha dentro e fora de casa, mora há anos numa ecovila em São Carlos, na qual participou da formação, enfim, levanta aí diversas bandeiras, né? Conta pra gente um pouco dessa história de luta, da Luana profissional, da Luana mãe, tudo isso junto e misturado. Quem é a Luana? Olha, hoje eu pensei bastante sobre essa história nossa de militância e de ativismo. E assim, não tenho vergonha de dizer, mas por vários momentos, em várias rodas de militantes, assim, foi bem difícil se entender nesse processo da militância sendo uma mulher branca, que estudou na universidade, que teve seus privilégios. Então, reconhecendo todos esses privilégios que eu tenho, que eu trago, eu sou militante mesmo, com muito orgulho. Eu acho que é a partir daí que eu consigo ver as desigualdades, as injustiças e as diferenças, e estou aberta a lutar, a somar a luta das mulheres, as mulheres negras, as mulheres indígenas. Então, assim, eu venho de uma posição que a militância apareceu para mim na universidade. Foi a partir da universidade, de todo esse processo que nos abre a consciência, né? Então, tem aqueles professores que plantam uma sementinha no nosso coração, tem um centro acadêmico que nos traz para a luta dos nossos direitos, para o acesso à educação de qualidade, não só para nós, para os outros. E aí me veio bem forte na época da universidade, e isso veio por conta do Gabriel também, que foi uma das minhas paixões por ele, foi o engajamento dele com a reforma agrária. Então, o Gabriel já era um militante da reforma agrária, já trabalhava junto com o movimento do Sem Terra aqui em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto a gente tem uma história de um assentamento bem bonito, o Mário Lago, né? Tem até já escolinha, tudo.
Então, a gente frequentava o Mário Lago junto com a Unesp de Franca, tinha um trabalho lá legal, o Piracicaba. Então, era um encontro do circuito universitário lá em Ribeirão. Então, é a partir disso e das questões da reforma agrária que eu fui me envolvendo com a militância. Primeiro foi a reforma agrária e depois foi o feminismo. Aí eu aprendi para dentro da luta pela terra que eu fui me envolver com a luta feminista e com esse ativismo por nós, por elas, por todas nós. Mas não nego o meu lugar e compreendo que essa minha situação, agora hoje, como empreendedora, como empresária, que eu escuto muito hoje em dia, agora você é uma empresária, aí vai ser militante? Vou ser militante, vou ser ativista, vou dedicar 1% do meu rendimento para as ONGs, para as associações que eu acredito, vou apoiar mandatos coletivos de parlamentares que eu acredito. Então, isso não me tira o meu papel como cidadã e como militante. E aí, nessa caminhada, que me despertou bastante foi o processo de educação popular, né? Nós somos educadores e educandos constante, né? Então, é uma área que eu gosto bastante de atuar. Estar no comércio, estar trabalhando com comercialização, não me distancia dessa área, porque eu trabalho com a logística e distribuição dos alimentos agroecológicos, dos alimentos locais, com a produção orgânica. Então, eu fico muito feliz dessa oportunidade que os meus filhos me deram de ter um lugar para ser um ponto de escoar uma alimentação saudável, a soberania alimentar, né? Essa é uma bandeira que a gente vem carregando bastante. E como que você... foi... Desculpa, pode falar. Não, pode falar, por favor. Não, eu só ia lembrar da Ecovila também, que eu falei do processo da reforma agrária, mas quando a gente já pensava em viver coletivamente, em comunidade, eu sugeri a rede fora do eixo. Não sei se vocês lembram, aqui em São Carlos teve uma época que a gente chegou a ter a casa fora do eixo, tinha os pontos de cultura, e aí eu me vi morando lá com as minhas filhas e fui contar para o Gabriel. Falei, Gabriel, vamos morar no coletivo de cultura, tem a nossa cara, né? A gente tem energia para isso. E nesse mesmo dia o Gabriel tinha conhecido a Ecovila, e ele falou, não, Lu, a gente precisa ir para a roça. E eu falei, não, Gabriel, vamos trabalhar com cultura, banda, comunicação. É a nossa área, a gente é formado em comunicação. E aí ele falou, não, mas isso não tira o nosso trabalho de ir para a terra, não vai tirar o nosso trabalho de cultura e comunicação. Então, também foi a pessoa que foi a linha de frente, foi o Gabriel. E aí a gente foi conhecer a Ecovila, e aí também começou esse processo nosso de produção, agricultura e vida comunitária. Pode falar. Sabe, deixa eu só comentar uma coisa, Mel, assim, eu acho interessante isso que a Lu falou, né, assim, não tem, eu acho que quando a gente tem empatia, e não é uma empatia pelo outro, além de saber o nosso papel numa sociedade, né? Qual é o nosso respeito para com a gente, para com o outro e para com a nossa sociedade. E eu acho que isso de empatia não tem cor e não tem gênero, né? Então, assim, independe da posição que você ocupou, né? Você não está na bolha, né? Você vive numa grande bolha na qual você inclui diversidade, pluralidade e etc. Então, assim, quando você fala, independe, né? Se eu vim da universidade, vi isso na universidade, que é um local privilegiado, né? Que poucas pessoas ocupam. Mas você está em outros lugares, né? E a sua ação, né? A sua dedicação de vida está em outros lugares. Não importa se foi nesse lugar privilegiado que você esteve sensível, né? Que te sensibilizou a olhar as coisas e a olhar a vida e a sua relação com os outros de uma outra maneira, né? Sair do lugar privilegiado também, se colocar em outros. Então, como é importante, né? A gente ter isso, né? De levantar essas bandeiras, porque é o que você está sensível à sua relação com a sociedade que você vive, né, Mel? Então,
houve um momento que você esteve nesse local privilegiado e que foi lá que você aprendeu, não importa se é um lugar que foi a minoria, importa é como você se relaciona, né? E como é que você acredita numa sociedade na qual somos todos iguais, somos um, né? Uhum. Não só defender e como viver, né, essa realidade, e principalmente com as crianças, né, como as crianças estão inseridas nesse meio, no sentido de consciência, de saber que a vida não é o que está na tela, né, as crianças estão muito distantes disso, ainda mais agora na pandemia, que as relações sociais não estão existindo, só eu tenho uma filha adolescente, né, como você, é muito, muito, então é importante ter esses momentos, assim, viver dentro de casa, ter uma noção maior do que é a vida, de quem são as pessoas, que é o mundo, o que é importante para o mundo, não só para si. Eu acho isso muito importante como educação, né, para as crianças Não é só como você faz pelo outro, mas é como você é nessa sociedade, né? Quando você diz, eu uso o SUS porque eu acredito no SUS, né? Então, eu vivo aqui nessa loja, vendendo produtos de outras pessoas que estão aqui perto plantando. Você se põe nesse lugar junto com todo mundo, né? As coisas que você acredita, né? Para você, para os seus filhos e para os outros, nessa comunidade que você vive. Então, é muito interessante, assim, saber, né, conhecer a sua história e aqui você contar um pouco mais para a gente. E a gente falou aqui do Gabriel, e eu queria que você contasse um pouquinho também. Vocês trabalham juntos na loja aí de produtos naturais, de produtos orgânicos. Como é que é o Gabriel em casa? É parceiro com as crianças, parceiro em casa? Como é que é? Ó, o Gabriel, eu brinco que quando eu conheci ele, no primeiro momento, eu pensei, nossa, esse cara vai ser o pai dos meus filhos. E aí, mas eu imaginei que meu pensamento fosse ser tão forte, tão rápido, porque realmente a gente é muito intuitiva e toda a figura que eu conheci, né, de homem, dos ideais, da prática dele, aquilo tudo me encantou e eu quis ele como pai dos meus filhos, mas foi muito rápido. Hoje eu até já cuido mais dos meus pensamentos, porque o que a gente pede vem. A gente desce. E, assim, realmente, ele é um grande homem, ele é um grande companheiro, pai. Então, assim, eu tenho toda a segurança de estar aqui hoje, conversando com vocês, tendo a estrutura dele, tendo o apoio dele. Ele todo o trabalho... Eu sou muito do operacional aqui, mas ele tem toda a visão estratégica. Tanto que, quando abriu a loja, todo mundo falava, nossa, mas só podia ser você para deixar ela tão linda. Eu falo, gente, mas foi o Gabriel, ele tem a visão de design, de decoração, ele que conhecia os produtores, que tinha a prática mais da produção da terra. Então, o Gabriel, ele é a cabeça e eu sou as mãos e o coração. Eu fico operando, né, todas as ideias dele. Só que do mesmo jeito que ele é a cabeça e ele é uma pessoa que tem muitas ideias, ele é aquela pessoa que sai abrindo muitas portas. E eu fico desesperada atrás, tentando fechar, e o que eu faço? Então, tem hora que ele me deixa bem perdida, que como um bom ariano, ele vai abrindo, mas ele não tá vendo se fechou, se deu certo atrás. Então, tem hora que ele vai na cabeça. Vai indo. Então, assim, aí tem hora que eu preciso dar uma aterrissada nele, a gente precisa focar, precisa estruturar mais. E como pai, ele é uma pessoa realmente que sempre quis ser pai, assim, tava nítido, vinha muito mais dele, e a empolgação, a animação. Tanto que quando o Yuri tinha 4 meses, ele ganhou uma vasectomia. E ele veio me perguntar se ele deveria, de um amigo, né? Os amigos começam a virar médico, né? Começa a ficar tudo... vamos lá, os cobaia. Aí chegou para Gabriel, você não quer você merece uma vasectomia. Ele falou, não, calma aí que eu vou pensar. Aí veio perguntar para mim, eu falei, não, você vai fazer. Não, Lu, mas e se eu quiser ter mais filho? Não, chega, né? Eu falei, a gestação sou eu, quem pariu foi eu. Não, agora a vasectomia é sua. E aí, depois que ele fez, ele até ficou mais aliviado. Ele falou, não, foi bom.
Porque as crianças começam a crescer. Ele ainda brincava comigo que criança já nascia com pão debaixo do braço. Ai, Luana, eles já nascem com pão debaixo do braço. Porque quando eles são pequenos, a gente ganha coisas, ganha roupa, ganha carrinho, ganha bercinho. Mas, porém, depois não mais. Não mais. Então, aí ele começou a ver que realmente, lógico que numa realidade, ele vivia muito a realidade do campo. Então, nessa realidade do campo, né, onde você tem as pessoas mais próximas, a vida mais comunitária, fica mais fácil mesmo. Por ele viver bastante a realidade do campo, então acho que ele tinha esses sonhos, ideais de filhos, e todo mundo, a comunidade cria o filho. Mas essa não é a realidade. Por exemplo, eu, por mais apoio que sempre tive, eu vim de uma família que tinha um lema que é quem os fez que os balance. Isso, assim, quando a minha primeira filha nasceu, isso foi muito forte para mim. Isso vinha da família, né? Então, você introjetava isso para você. Não, sou eu que tenho que criar, responsabilidade é minha. E aí, depois que eu conheci realmente a Ecovila e tive uma rede de mulheres incrível, eu desconstruí totalmente essa ideia. Isso é muita pressão em cima de nós, é muita responsabilidade. É lógico, o filho é meu, a responsabilidade é minha. Mas ela é partilhável, ela é compartilhável, entendeu? A gente troca, uma alimenta a outra, uma cuida da outra para a outra poder ir no banheiro, sabe? Então, eu consegui ver na comunidade essa rede de apoio. A família me vinha muito como uma rede de estrutura. Você precisa de alguma coisa, mas na hora que eu precisei de mulheres para me ajudar mesmo, eu consegui as minhas amigas, assim, na comunidade, elas foram fundamentais para esse processo. A vida na cidade, assim, ainda mais em São Paulo, assim, é muito solitária para uma mulher, para cuidar de criança, assim, é triste. Aí eu descia para ir numa pracinha, eu tinha medo que iam roubar um filho meu, né? Eu até brinco que essa história de isolamento social, para nós, a gente tirou de letra, né? Porque depois que você vira mãe, assim, tirando o SESC e o clube que a gente perdeu, de resto, também não era tão fácil, assim, tá? Nas aglomerações, no cinema. Não, entendeu? Então, acho que para nós foi mais fácil segurar a onda aí do que até para as crianças e para os mais velhos. Sim, com certeza. Vocês têm um espaço fantástico, né? Assim, de estar naquele espaço da Ecovila e a comunidade toda, né? Outras crianças, então. Foi mais fácil. Foi mais fácil, né? Tem essa peculiaridade da vida na Ecovila, que foi muito, que nos apoiou e nos ajudou bastante, tanto no processo de criação dessas crianças nascidas nos anos 2000, mas trazendo para elas a história de compartilhar, de trocar, de dividir, de pegar lá da horta e trazer para comida. A gente ainda... Eu me tornei mãe em contato com outras mães. Tinha, lógico, que a questão intuitiva, né? Que nasceu um filho, nasce uma mãe. Então, isso com certeza. Mas eu fui me tornando mãe em contato e com outras mães, com outras crianças. Então, eu me fiz mãe na comunidade mesmo, assim. Aprendi muitas coisas com elas. Eu sempre fui a mais nova das mães. Então, as minhas amigas já tinham experiência, já tinham lido mais livros, já tinham outras histórias. Então, foi muito importante para mim nesse processo com as crianças. Aí, hoje, as meninas que nasceram bem no início, a Tainã e a Manuela, que nasceram em 2007, 2009, eu vejo muita diferença já no olhar delas para algumas coisas, na postura delas, na visão delas. A Manuela, a gente tem os grupos de família, onde tem tio, tem tia, já vejo a Manuela já dando toques feministas dentro do grupo, vídeos, que eu já fico, ai, que bom, posso eu ficar quieta, porque eu que mais apanhava, e aí então já tenho filhas que eu consegui dar uma base, uma estrutura. O Yuri já por mais que tenha nascido lá, né, que nasceu em 2017, esse ano aí de pandemia, o ano passado e esse, me preocupa muito a forma como ele está crescendo, assim. A gente está tendo que, por conta da loja, a gente está passando mais tempo aqui na cidade, então ele está passando mais tempo na tal da chupeta digital.
Isso realmente eu estou vendo efeitos nele, estou vendo coisas que me preocupam bastante, tanto que agora, porque a gente teve um processo de reforma e mudança, então, terminando essa reforma, eu vou ter que replanejar meu horário e poder destinar mais tempo a estar com ele, porque tá bem nítido. Eu falei, esses dias eu reparei que ele tá com tique. Falei, gente, essa criança tá com tique, ele fica... Aí eu falei, aí já comecei a pesquisar, eu falei, mas será que muita tela, muito celular dá tique em crianças, né? Você começa a pirar, né? Mas porque o Yuri realmente veio numa fase agora da nossa vida onde a gente está tendo que trabalhar muito. E ele não está tendo apoio nem da escola e nem da comunidade, porque a comunidade também, todo mundo tá protegido, tá no seu isolamento, tomando seus cuidados. Então, ele me preocupa um pouco mais. As meninas, você sente que parece que já teve uma formação, sabe? Sim. Até o próprio EAD, que eu fiquei assustada, falei, será que eu não dou conta direito do EAD? Será que elas vão dar? Mas elas têm a rotina delas, têm a disciplina delas, etc. Mas o Yuri, nessa questão da pandemia, me preocupa um pouquinho mais. Acho que me contam também. A criançada sofre, né, com essa história de estar longe da criançada da idade, da sua rotina, do seu espaço, né, de relação com os outros fora da casa, né? E é isso, né? A tela acaba que nesse momento, né, em que os pais estão trabalhando, não tem jeito, porque você tem que trabalhar e ao mesmo tempo você tem que estar com as crianças, não dá, né? Então você tem que dividir. E assim, eu queria que você contasse um pouquinho como é que é, né? Porque você tem 2 filhas próximas, já na pré-adolescência, né? E ele menor. Como que é a relação entre eles, né? Você estava contando um pouquinho para a gente antes do programa, conta para a gente aqui, para o pessoal que está assistindo a gente, como é que é a relação entre eles. E agora, acho que deve ser um pouco particular também nessa pandemia, né? Disso tudo que você está contando, de ter que estar dedicando mais ao trabalho, e eles estarem mais juntos, como é que é essa relação deles, né? Então, teve essa particularidade das minhas filhas acompanharem o processo de nascimento do Yuri, então elas estiveram em todo o trabalho de parto e viram o irmão nascer. E isso, para mim, foi bem legal para nossa família, porque elas se apropriaram do irmão desde o seu nascimento. Elas têm uma relação ele nasceu na porta do quarto delas, então elas sempre têm a história de que ele conta que ele nasceu na porta do quarto delas. Então elas têm essa relação com ele muito forte, mas ao mesmo tempo tem momentos que elas se colocam no lugar de mãe, principalmente pela minha necessidade de estar fora, de estar trabalhando. Então, eu tenho vários momentos que eu preciso, chegando em casa, tentar acalmar elas, os ânimos dela. E às vezes tá as duas brigando por um processo de educação do irmão. E aí, não, calma aí, sou eu que vou decidir, sou eu que converso com ele, vamos se colocar nos seus lugares. Como a Tainã é a de 14 anos, é a mais velha, ela já tem um nível de responsabilidade bem bacana com o irmão. Toda a minha preocupação com o mundo virtual, eu jogo para ela, mas falando dele. Eu não fico falando, cuidado você, não sei o quê. Eu fico jogando para ele, porque isso com certeza ela entende e que também serve para ela. Mas aí eu fico puxando para que ela se atente, para que quando ela terminar as obrigações dela virtual, para que ela brinque com o irmão, para que ela esteja com o irmão. E eu acho muito legal que ela veste a camiseta mesmo. Agora, a do meio, que é a filha do meio, aí ela já ela já vai testando os limites, então ela já é mais moleca com o irmão. Então ela fica mais, tem o carinho, a preocupação, o cuidado com o irmão, mas ela é mais da molecagem. Então, quando você para ver coisa errada, é os mais novos que estão juntos, e aí é mais confusão entre eles. Mas elas salvam a minha vida pandêmica, né? Então, assim, a gente sabe nitidamente que as crianças aprendem na convivência com os outros, com as outras, né? Então, hoje, meu filho tem a sorte de poder conviver com as irmãs e com as crianças da Ecovila para poder ter um mínimo de desenvolvimento aí.
Mas tem várias coisinhas que ainda estão pegando. Mas a gente vai saber lidar. Sim. Nasceram nessa época e vamos sobreviver a essa época. Vamos. Esperamos, né? Agora, sobra um tempinho aí para você e para o casal, e tem alguma coisa aí nessa rotina aí do seu dia a dia corrido que você fala, isso não pode faltar. O tempo do casal está prejudicado, está bem prejudicado. A gente vai tentando. A sorte é que existe amor, e existe companheirismo e cumplicidade ainda na nossa história, porque se não existisse, também não tinha por que estar junto até hoje. Então, a gente tem olhares, bom dias e boa noite que garantem o dia inteiro, que às vezes garante a semana inteira, mas a gente sabe, em épocas normais, a gente tentava manter alguns períodos do dia, ou finais de semana, que a gente poderia contar com uma ajuda e estar só os dois. Mas a gente sabe que esse é o momento que a gente está realmente bem distante. Nascem os filhos, nasce uma separação enorme entre nós dois, mas é uma fase. Hoje eu também vejo meus pais e meus sogros podendo reviver um namoro e outras épocas, agora com seus filhos maiores. Então, isso aí tá tranquilo para nós. E a gente também passa o dia inteiro juntos, então a gente vai tentando lidar com isso. Que não pode faltar, assim, eu sinto muita falta de mais leituras, eu gostaria de assistir uma série para comentar série com os outros. Eu não consigo comentar uma série. Mas aí eu tento, assim, por conta mesmo da nossa militância, da onde a gente está, eu tento garantir algumas leituras diárias, assim, até antes de dormir. E aí... Pelo menos um parágrafo, né, Lu? Fala, não, pelo menos um parágrafo. Fica lá os livrinhos do lado da minha cama, o abajurzinho. E aí é um parágrafo, e isso também para mim, além de ser bom para mim alimentar o que eu acredito, eu me sinto mostrando para as minhas filhas o que eu quero delas. Eu não quero elas, nem eles, assistindo o celular antes de dormir, nem aquela história de que eu vim da época que a gente fazia cocô sem celular. Então, também, o banheiro e o quarto, eu tento manter minhas leituras estratégicas para ir me atualizando. E também, por essa peculiaridade, aí a Mel também tem um pouco dessa história, assim, que nem a minha, mas, assim, eu vim de uma época fomos mães muito novas, né? Num momento em que as mulheres optam pelo profissional, e tudo bem também ser mãe depois, mais para frente, sem problema nenhum. O que eu acho bom, assim, teve uma vez que eu li um artigo sobre mulheres suecas que primeiro tinham os filhos, depois iam para a vida profissional. Aí eu guardei. Eu punha aquele artigo lá que eu falava, não, tem gente também que nem eu. E eu me sinto, como eu posso dizer, me sinto bem jovem com as crianças. Isso eu fico feliz porque eu tenho vontade de brincar. Eu consigo entrar no mundo delas, então eu acho que a minha idade favorece um pouco isso, de poder brincar, correr e entrar nesse mundinho delas. E enquanto profissional, a cada gestação e a cada filho que eu tive, eu me sinto melhor. Por mais que eu não tenha conseguido ler o que eu queria ler, viajar do que eu queria viajar, aprender outras línguas como eu queria aprender, mas eu falo que os meus filhos, a experiência de cada filho que eu tive, eu fui me tornando uma profissional melhor. Então, assim, não estou querendo que as mulheres tenham filho mais cedo, porque também eu não recomendo para as minhas filhas, mas eu também não coloco disso uma coisa que foi ruim na minha história de vida. Não, eu sou hoje o que sou porque fui mãe aos 21 anos, com estrutura e apoio, lógico, que todas as mulheres deveriam ter. E além de todo esse apoio, né, de pensar desse jeito, a Lu sempre tem um sorriso, uma palavra positiva, uma voz doce. Todos os obstáculos aí a gente vê ela pulando, né, com toda aquela paciência, sempre com um sorriso, sempre conversando, né? Agora,
como manter o ativismo, a rotina, a corrida, a profissão, a mulher, entre outras Luanas, de maneira tão construtiva e positiva, né, Mel? Como? Passa a receita, brincando. A receita aí, Ai, gente, essa receita é comer produtos agroecológicos. Ter energia para poder suportar essa rotina. A receitinha é a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Mas eu acho que a receita mesmo é estar envolvida com pessoas, projetos e ideias que são compatíveis ao meu. Então, não me sinto só, não me vejo só. Então, cada vez e aqui eu ainda tenho a oportunidade de estar num ponto de comercialização, de ter a oportunidade de ser um que pode estar aberto no momento de hoje, né, que é visto como essencial a alimentação. Então, aqui circulam muitas pessoas que têm a mesma afinidade, que têm o mesmo olhar. Então, quando você não se vê só, aí você tem mais ânimo ainda para continuar na ideia, no projeto. E, principalmente, você não se vê só e não se vê só com mulheres. Cada vez mais surgem mais mulheres com ideias, projetos e vontades que a gente vai se conectando, que a gente vai se vendo, vai se colocando uma no lugar da outra. Então, acho que a minha receita sempre essa, a gente estar entre mulheres, se fortalecendo. Lógico que os homens são nossa salvaguarda, estão juntos, são companheiros, né? Os que a gente escolheu tá até hoje, né? São companheiros e dão suporte. Mas essa união que eu tenho com mulheres, amigas, irmãs, mãe, sogra, isso me alimenta, me fortalece. Eu sou bem grata a isso. E ataca o coração, né? Eu acho que você está sempre com o coração. Então, se você está trabalhando, você trabalha por uma causa que você acredita com o coração. Né? Se você virou mãe aos 20, aos 30, aos 40, você se tornou com o coração. Né? Digeriu a notícia e se entregou de coração. E a entrega, né, naquilo que você acredita, traz esse sorriso que a gente vê na Lu todo dia quando a gente entra pela loja, a loja mais querida e gostosa de estar, não é, Mel? Você é linda. Eu vi que mudou, a loja está na esquina, não foi? Eu vi que mudou o ponto ali. Tá bem bonita. Eu sou essa coisa, eu já fui até apelidada de Maria do Bairro, por conta é muita emoção e muito coração pulsando pela minha boca, e com certeza, assim, as tristezas, conjunturas, situações que a gente vai passando, às vezes vão nos endurecendo, mas não perderemos a ternura jamais. 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 Então, realmente, a Mari falou uma coisa que me alimenta bastante. É um olhar pelo nosso coração, pelo coração de todas nós. Muito bom. Adoramos a história. A gente já adora você. Agora a gente sabe mais um pouco. Eu fiquei ouvindo. E foi muita responsabilidade, né, meninas? Porque vocês também são mães dos anos 2000, né? O Rafa nasceu em 2013, então eu sou um pouquinho mais para frente, mas a gente aqui, né, quando a gente ouve as histórias maternas aqui, a gente sempre se vê na parte das histórias, que nem a Mel citou da sua, né? Nossa, eu também fui mãe aos 21, né? Então a gente sempre ouve, né? Quando você falou das perdas, né? A gente perdeu 3 bebês, então assim. A gente vai se emocionando, né, nas histórias, porque bate, né? São coisas que a gente também tocou a gente lá no fundo, né? Então, quando você conta, a gente sente tocar aqui também, né? Então, assim, é muito emocionante, né? Ouvir histórias e a gente ter essas experiências compartilhadas aqui. Adorei! Adorei também. Eu fiquei ouvindo mais do que perguntando. Até fiquei... Não, a gente precisa se ver, hein? Vamos combinar. Pós-pandemia, quanto antes. Mas muito legal. Muito obrigada por você aceitar participar do programa. E tá muito legal. É isso aí, meninas. Parabéns.
parabéns pelo programa mesmo, eu acompanho, acho o trabalho muito legal e útil e muito importante. Então, podem contar comigo, podem contar com a Da Terra. No que vocês precisarem, a gente está aqui, tá bom? E gostei da sua mediadora nova, viu, Mari? Agora estamos aqui em várias mães que também já compartilharam suas histórias aqui com a gente e agora estão aqui mediando. Está muito gostoso. E como você sabe, é muito bom sempre partilhar, né? Partilhar sempre é muito construtivo, né? É bom para a gente, para quem ouve, para todo mundo que participa. Então, muito obrigada por você ter compartilhado sua história. Adoramos, a gente ficaria aqui mais umas 2 horas, né, Mel? Sim. Mas nossos filhos nos chamam, nos esperam, Sim. né? Sim. Segundo turno agora, ou terceiro, ou quarto, e assim vai, né? O Gabriel já está lá esperando, né? E a criançada aí da Mel já está ali, mãe! Ah, daqui a pouco vão entrar aqui. O horário já deu, eles vão. Meninas, muito obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada para quem esteve aqui com a gente. Esperamos nos ver na semana que vem. Um beijo no coração, um grande abraço e até mais. Até mais.